Título do sermão hoje da palavra do ensino, graça para os humildes. Vamos ler Tiago 4, 1 ao 10. Tiago 4, 1 ao 10. Tiago 4, 1 ao 10. Amém. Glória a Deus, vamos lá. Tiago 4, versículo 1 ao 10. Vamos ler, amados. Tem muito ensino sobre isto, amados, tem muito ensino. Sabemos que não tem graça sem humildade, não tem humildade sem graça, de fato. Ou seja, é algo que vai conjunto. Nós recebemos a graça, nós somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, senão um dom de Deus. Não por obras, para ninguém se gloriar, né? É algo precioso que Deus dá aos homens soberbios e orgulhosos como nós. E a sentença declarada, é explícita, é clara, que Deus não vai dar graça para o orgulhoso. Se não vai resistir, vai escarnecer os orgulhosos. Provérbios 3 fala claramente que Deus escarnece aos orgulhosos, aos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Então, isso é algo, amados, doutrinalmente digno de ser temido, e por isso clamamos, oramos, não somente em nossas orações diárias, pessoais, na presença de Deus com toda sinceridade e amor, e também em congregação, e também dia a dia, nos lembramos que Deus vai rejeitar homens orgulhosos que se levantem contra o conhecimento de Deus. Esse é um fato, como Deus Todo-Poderoso manifesta na sua palavra, que não vai poupar ao orgulhoso. Tiago 4, versículo 1 ao 10, fala: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto, das concupiscências, e guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Deleites pessoais e orgulho vão quase mão com mão. Deleites e prazeres pessoais vão quase mão a mão, ou da mão, vou dizer, estou falando mais em espanhol, da mão com o orgulho. 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. E isto por quê, amados? É claro, Salmo 10, não deixem Tiago, Salmo 10, versículo 4, diz claramente o caráter do mundo. Salmo 10, versículo 4. O ímpio, o perverso, pelo orgulho de seu semblante, não buscará a Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. Os seus caminhos são sempre penosos. Os teus juízos estão muito acima, fora da vista dele. E quando a todos os seus inimigos, ele soprou sobre eles. Ele disse em seu coração: eu não serei movido, porque nunca estarei em adversidade. Então, e Salmo 119 também, algumas passagens claras sobre o orgulhoso, nos primeiros versículos, diz assim, versículo 21, Salmo 119, 21, tu repreendeste asperamente os orgulhosos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Então, aqueles adúlteros e adúlteras que amam o mundo, se convertem em inimigos de Deus, e diz a palavra que eles são amaldiçoados por Deus, e que Deus vai repreender, porque, amados,
Se desviar de Deus ou estar sem Deus é a pior loucura que um homem pode fazer. Por isso, a loucura, o orgulho, a soberba, com os deleites pessoais ou idolatrias, são totalmente contrários à humildade que Deus requer para estar conosco. Isso é um fato, amados. E a pessoa se torna inimigo, ou já é inimigo de Deus. Para não nos vangloriar, amados, temos que entender que a palavra de Deus diz que todo ser humano, em sua mente, com suas más obras, Colossenses 1, versículo 21, é inimigo de Deus. Romanos 5:10 diz que também nós éramos inimigos de Deus. Então nós não nos podemos vangloriar. Agora eu sou melhor que o cachaceiro, eu sou melhor que a prostituta, eu sou melhor que o religioso, eu sou melhor que esse falso profeta. Não. Porque pela graça somos o que somos, justamente. Porque Deus nos humilhou de tal maneira e nós recebemos a graça de uma maneira tremenda. 5. Pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? 6. Antes dá mais graça. Este é o versículo principal do estudo, né? Antes dá mais graça, portanto ele diz, Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graças humildes. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Viu? Ser humilde é sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando nós damos ouvido ao diabo, nos tornamos orgulhosos. Ou quando nós somos orgulhosos, o diabo se aproxima de nós. 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores. E purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso, vamos dizer, os seus deleites, vosso riso sem Deus, de orgulho, em pranto e vossa alegria em pesar. Salmos 30, ao final, diz que Deus, quando nos humilha, converte nosso lamento em dança. Glória a Deus, em dança. 10. Humilhaos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Então, o tema deste sermão, deste ensino, graça para os humildes. Nós, amados, de coração, todo ser humano tem um orgulho natural que se levanta contra os conselhos de Deus, a altivez, né? Como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, porque embora, 2 Coríntios 10, 3, porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas, diz Paulo, da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez, ou seja, todo orgulho que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 6, não devemos descuidar o 6, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando a obediência for cumprida. Ou seja, Paulo está dizendo, Coríntios, cuidado com o orgulho, cuidado com essas imaginações ou pensamentos que se desviam e se exaltam contra o conhecimento de Deus, porque senão eu vou, e não vou dar amor e espírito de mansidão, eu vou vir com vara. Isso é o que o apóstolo Paulo falava, ou fazia. Não para a vossa destruição, dizia Paulo, mas para a vossa edificação. Então, orgulho, amados, é algo que se levanta sempre em nós. Por isso oramos, clamamos para Deus não nos entregar a esses orgulhos. Salmos 19, versículo 12 em diante, Davi ora que esses pecados presunçosos não se apoderem, não tenham domínio sobre ele. O que quer dizer isso? Que Davi está falando que seus orgulhos, suas soberbias, não tomem poder dele, para ele não pecar contra Deus. Então, amados, vemos que esta geração na qual estamos vivendo, como as gerações passadas no tempo de Jeremias, no tempo das apostasias de Israel, no tempo da apostasia do primeiro século, etc. Neste tempo da grande apostasia, que cremos que é a última antes da vinda
do orgulhoso dos orgulhosos, do homem ímpio, do homem de pecado, o anticristo, vai ser uma geração difícil para todo aquele que quiser caminhar em humildade. Difícil, mas não impossível, por isso precisamos graça. Graça de Deus. Amados, essa graça, ao contrário de que muitos pensam, que dizem, já sou salvo, Efésios 2, 8 ao 10, porque vocês sois salvos, somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não por obras para ninguém se gloriar. E essas obras que Deus preparou antes para nós andarmos nelas, as obras de Cristo, então dizem, já tenho a graça. Então a graça já não precisa ser mais em nós acrescentada. E esse é um erro, infelizmente, terrível, uma doutrina de demônio que dominou muitos institutos teológicos de diversos ramos teológicos, sejam neopentecostais, sejam reformados, sejam neocalvinistas, etc. Não, amados, a graça tem que crescer. Descobrimento, a graça tem que crescer. Segunda de Pedro 3,18, chocante. Vamos às passagens para não sermos nem um pouco inexatos ou não ter exatidão. Versículo 16, primeiro, segunda de Pedro 3, 14, vamos ver. Depois de falar Pedro dos últimos dias, das características da vinda do Senhor, diz, versículo 14, por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sejam diligentes, não relaxados, não negligentes, não, como diz a Bíblia em Provérbios, tolos, necios, aqueles que são preguiçosos na busca de Deus, ou estar diante de Deus. Sede diligentes para que por eles sejais achados em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Outro versículo mais que fala da irrepreensibilidade dos cristãos quando Cristo voltar. Nós falamos isso a semana passada, quando falamos, arrepende-me! 15. E considere que a longanimidade do nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu. Como em todas as suas cartas fala sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, difíceis, não impossível, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como fazem também as outras escrituras para sua própria destruição. Pois, portanto, amados, visto que sabeis destas coisas de antemão, cuidai para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos. Cuidado. Não, estamos tranquilos, não temos que fazer mais nada. Não, cuidado, para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos e acabeis caindo de sua própria firmeza. Caindo, amados. Uma das coisas que muitos não querem crer, infelizmente, é que um cristão pode cair da graça. O que quer dizer? Não vou falar a palavra, porque é uma palavra muito usada, acho que não tem um entendimento das gírias dos brasileiros, mas é uma palavra que começa com 10 e parece que é um palavrão, né? Mas caem da graça os cristãos que não guardam e permanecem na graça. Ontem líamos uma passagem em 1 João 2, os irmãos, né? Que como 10 vezes uma palavra ressalta em 1 João 2. Qual é? Permanecer. Aquele que permanece nas minhas palavras, diz o Senhor Jesus, aquele que permanece no meu amor, aquele que permanece na graça de Deus. Porém, 18, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, tanto agora como para sempre. Amém. Chocante que estas passagens tão claras, que nos indicam que a graça deve crescer. Por que vocês acham, amado, que Paulo, Pedro, os apóstolos, escreviam as cartas e falavam graça e paz? Por quê?
estavam desejando, animando que os cristãos continuemos na graça. E em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ainda diz, sejam por multiplicadas. 2 de Pedro 1, 2, graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de nosso Senhor, e de Jesus, nosso Senhor. Praticamente está falando o que fala em 2 de Pedro 3,18. Mas antes crescei no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a graça que nos traz salvação deve crescer em nós, não deve diminuir. De fato, Efésios 6, versículo 23, diz, graça seja dada àqueles que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor inalterável. Inalterável, né? Se fala? Inalterável ou com sinceridade. Tem muitos que fingem amar a Cristo, mas com suas obras são conhecidos. Como? Não querem obedecer os mandamentos de Deus. Mas todos aqueles que têm um entendimento da palavra de Deus, que conhecem ao Senhor Jesus Cristo, e que podem dizer, eu adoro ao Senhor em espírito e em verdade da palavra, pode dizer que estão crescendo na graça e no conhecimento. E é para nós, e também estão crescendo no amor de Deus. É chocante. Ou seja, graças, vamos lá, em 1 de Pedro também, capítulo 1, versículo 2, fala, só antes de ir a Efésios, eleitos segundo a presença de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Precisam ser multiplicadas. Então, em Efésios 6, versículo 24, a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Amor e sinceridade. Como se demonstra? Qual é a evidência? Obediência à sua palavra. Antigo e Novo Testamento. Ou seja, para isso temos que conhecer. Para isso temos que nos humilhar. Para isso temos que receber a graça para o conhecimento constante e a graça constante que se multiplique em nossas vidas. Amados, a graça é maravilhosa. Efésios 1, versículo 6, diz assim, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis, assim, no amado. Isso é muito tremendo, porque quando fala louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis, assim, no amado, isso anula total confiança nas obras que eu possa fazer para tentar me sustentar na salvação ou me recomendar diante de Deus para Ele me aceitar. Não há nada, amados, nada que nos possa recomendar diante de Deus, a não ser o sangue de Cristo derramado por nós, a graça bendita que nos traz salvação, que é graça, por último. É um favor que não merecemos nem ao começo, é um favor que o mundo não merece, nem ao começo da salvação, nem à metade, nem ao final. Não merecemos, nunca, nunca. A graça de Deus é imerecida, um favor imerecido, que os homens de Deus alcançaram através dos milênios, dos séculos, como Noé e os outros homens. Então, amados, por que é importante entender esta graça que a gente recebe? Porque esta graça tem expressões multiformes, ou não sei como se fala em português, 1 de Pedro 4, versículo 10 e 11, diz, como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus tem diversas formas dadas para seu povo, para a glória do seu nome, para o crescimento da igreja, para todos crescermos como, para a altura de um homem perfeito, a estatura de Cristo, uns aos outros. Por isso Deus deu dons aos homens, e esta graça, amados, deve ser
perseverada deve crescer em cada um de nós. E isto é uma labor de cada cristão obter em seu caminho com Cristo, não pelas obras, sino pela humildade. Deus dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, claramente. Versículo 5. Semelhantemente, vós, jovens, sometei-vos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Antes, a humildade vinha acompanhada com pano de saco, com cinzas, muitas manifestações externas de humildade. Obviamente sabemos que o Senhor nos ensina a sermos mansos e humildes de coração, não somente com sua vida, sino aprendei dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossas almas. Por que nossa alma muitas vezes não descansa? Porque nos orgulhamos, nos levantamos com altivez, com orgulhos que às vezes não percebemos, e Deus tem que nos repreender para nos mantermos humildes de coração. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Isso é claro. E por quê? É quase parecido ao diálogo de Tiago 4. Diz, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. 8. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge buscando a quem possa devorar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. É muito chocante a tamanha ignorância do mundo evangélico, digo, no mundo inteiro, porque o mundo evangélico crê que existe um diabo, mas esse diabo para eles está manifestado na macumbaria, na feitiçaria, ou pessoas endemoniadas, mas não vê ao diabo nos pregadores. É chocante. Ou seja, acho que o irmão Michel fez um dia um vídeo desses, não me lembro, estou esquecendo, mas não vêem que as escrituras nos advertem, 1 Timóteo 4:1, que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, como dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esses demônios, essas obras de Satanás saem do esgoto do púlpito do falso profeta, seja de qualquer denominação, seja disfarçado de uma graça que não é graça, porque é uma graça estática, imóvel, que ao final se perde. Por quê? Porque as pessoas querem manter a sua caminhada com Deus por meio de suas próprias obras, e isso não ensina a Bíblia. De fato, Paulo repreende aos Gálatas com um ensino tremendo, Gálatas 3, acerca disso. Ó insensatos Gálatas, quem vos encantou, a fim de que não obedecesseis a verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado crucificado? Apenas quero saber de vós isto: recebeste o Espírito pelas obras da lei, que eles queriam cumprir, circuncisão e outras coisas, ou pela fé naquilo que ouviram? Hoje também não é diferente. As pessoas vão nas igrejas, vão nos cultos. Vocês podem ver qual é a tua maior preocupação quando você vai a culto. Eu quero dar meu dízimo, eu quero dar isto, eu quero fazer outro. Mas do amor de Deus, nunca tiveram, ou se tiveram, se foi. Este é o tempo, segundo o Senhor Jesus Cristo, Mateus 24:12, onde o amor de muitos se esfriará, por se multiplicar a maldade. Se se esfriou é porque um dia esteve quente. E longe de nós de cair nessa armadilha, dessa artimanha, dessa cilada do diabo. Diz aqui: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? 3. Sois assim tão tolos, depois terdes começado pelo Espírito, como pelo Espírito? Quando eles foram salvos por meio da fé, o Espírito de Deus veio neles. Quereis agora ser aperfeiçoados pela carne, ou seja, queriam continuar sua caminhada cristã, sendo aperfeiçoados por guardar, sem permanecer na graça,
Ou seja, a graça de Deus vai nos ensinar outra coisa, segundo Tito. Isso vamos ver claramente. Ou seja, a graça de Deus tem que nos ensinar, obviamente, a obedecer. Se não obedecemos é porque não temos graça de Deus. E a graça, amados, que Deus nos dá, por ser um favor que não merecemos, deve continuar toda a nossa vida. Ou seja, devemos manter-nos humildes todos os dias da nossa vida. O que acontece quando nós começamos a nos orgulhar? Eu faço isto, eu faço outro. Glória a mim. Não, amados, acabamos de cantar. Longe de mim que não me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, gloriar-te nas tuas próprias... De fato, Gálatas 20, Gálatas 6:14 está aqui. É que as pessoas se gloriam nos seus boas obras de justiça própria e se levam com um coração farisaico e dizem, eu fiz. Tal. Amados, Deus castigou reis, que ele mesmo levantou. Isaías 10 fala do rei de Assíria, a vara da sua ira. Deus levantou a Síria para castigar ao orgulho do povo israelita. E depois o rei da Síria se levantou contra Deus e fez. Falou assim, eu fiz, minha mão fez estas coisas, minha mão, eu fiz. Deus repreendeu ao rei da Síria, terrivelmente, e morreu. Nabucodonosor também. Nabucodonosor foi levantado para destruir a soberba do povo judeu e de Jerusalém, que se gloriavam em tudo, até no templo, mas não obedeciam e eram humildes para obedecer aos mandamentos de Deus. O que fez Deus? Enviou Nabucodonosor. Deus humilhou a nação judia. E quando Nabucodonosor se exaltou, leiam, Daniel 4, claro. E ainda Daniel advertiu ele, cuidado, pratica justiça, deixa os pecados. E aí ele, depois de um ano, ele sem soberba, falou, olha minhas mãos que fizeram todas estas coisas. Nabucodonosor. E Deus, no mesmo momento, converteu em que uma besta que pasteava, né? Que comia pasto como os animais, como os bois, etc. Ao final do capítulo 4, vamos ver aí, só para dar um contexto mais importante, essa doutrina é muito importante, amados. Não creiam que Deus vai dar crescimento ou conhecimento se andarmos com corações orgulhosos. Tudo bem, glória a Deus, é mandamento obedecer a Deus, mas a obediência tem que ser porque, pela graça de Deus, nós temos um coração regenerado, a lei de Deus foi posta em nossos corações, em nossas mentes, e nós obedecemos a Deus, e com humildade podemos dizer, até minha obediência, devo todo a Deus, porque é um favor imerecido que eu possa obedecer. É algo que nunca poderia ter feito em minha podridão de pecado, mas Deus me salvou para obedecer a Deus. Daniel 4:37, depois quando Nabucodonosor reconhece sua tolice de se levantar contra Deus, agora eu, Nabucodonosor, Daniel 4:37, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro ao Rei do céu, cujas todas obras são verdade e seus caminhos juízo, viu? Caminhos juízo. Se nós andarmos, sim? Se nós andarmos com soberbia, Deus vai nos quebrantar. Se nós assumimos que as coisas boas que nós fazemos, ainda depois de sermos salvos, são obra de nossa própria habilidade, não, Paulo se considerava, leiam, Efésios 3:8, a mim que sou menos que o menor de todos os santos. 1 Timóteo 1:12, ou 13, se não me engano. Eu, o maior pecador, Paulo. 1 Coríntios 15, pela graça de Deus sou o que sou, Paulo. O maior apóstolo depois de Jesus Cristo, tendo a palavra apóstolo como enviado. Jesus Cristo é o sumo apóstolo de nossa fé, segundo Hebreus. E amados, poder sequer pensar, eu fiz isto porque agora minha própria justiça, eu sou isto por isto, eu sou isto por isto. Por isso que o mundo evangélico está tão
caído, tão podre, caiu da graça. Por quê? Porque os cristãos levantaram homens, em lugar de levantar somente o nome de Jesus. E não somente estou falando deles, examinemos nossas próprias vidas. Em que momento essas coisas são não para destruição, como diz Paulo, são para nossa edificação, para não pecar contra Deus, para entender que a graça deve continuar, essa multiforme graça de Deus deve crescer, deve ser multiplicada em nossas vidas. Mas a única maneira de ser multiplicada para nós, que somos cristãos verdadeiros, santos, separados de Deus, justificados pela fé, na graça de Deus, de sermos humildes de coração, quebrantados de coração. Não tem outra. Ele diz, todos os seus caminhos de juízo, e aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. O que eu espero, por exemplo, das pessoas que se levantaram contra Deus, que rejeitaram o caminho de Deus, ou que rejeitam ainda? Eu não posso falar, oh Deus, faz sua vida uma bênção. A bênção é que se arrependa dos seus pecados, ainda segundo o sermão de Pedro em Atos 3. Essa bênção que se convertam de seus pecados, essa bênção de Deus que chegou a nós pela graça por meio da fé. E, amados, em Gálatas, continuo lendo Gálatas 3, eles queriam ou se orgulhavam de guardar isto, de guardar outro, e queriam se aperfeiçoar, já não pela fé no sangue de Cristo, é porque nós damos dízimos, vamos para a igreja, nós pregamos o evangelho. Não. Isso aí não é amor. Deus quer um coração puro, cheio de amor pela sua misericórdia. Vou insistir nisso, amados, para a minha alma e para a alma de todos os que escutem. Depois de repreender eles, é temível, Gálatas, é uma carta de muita repreensão. Por exemplo, vocês começam, Gálatas 1, versículo 1, diz, Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo, por Deus o Pai, que o ressuscitou entre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas de Galácia. Graça seja a vós e paz de parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos que ele condena essa, vamos dizer, essa maldita forma de querer seguir ou ser aperfeiçoado na fé por causa das obras da lei. Repreende tudo isso. 5. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. O rei Davi fala em Salmo 19, eu sou livre, eu tenho liberdade porque guardo os teus mandamentos. Então, liberdade é guardar os mandamentos de Deus em espírito, segundo o amor de Deus. Gálatas 5:1, firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo de escravidão. Esse jugo de escravidão de querer agradar a Deus por nossas obras de justiça e não pela fé no sangue de Cristo, sendo indignos de todo poder, a não ser pelo poder de Deus em nós. 2. É que eu, Paulo, vos declaro que se vos circuncidares, é um exemplo de querer, se justificar pelas obras da lei, está também no concílio de Jerusalém, Atos 15, podem ler lá, que se vos circuncidares, de nada vos servirá a Cristo. Então, aqui está a obra preciosa de Cristo, a graça de Deus para todos os homens, e aqui estão nossas obras, nossos trapos de imundícia, como diz Isaías 64:6. Nossos trapos de imundícia, que são nossas obras próprias de justiça, ou de justiça própria. Jesus Cristo exalta sua obra acima de tudo. 3. E testifico novamente a todo homem que for circuncidado, ele está obrigado a observar toda a lei. 4. Chocante. Cristo torna-se sem efeito para vós, que procurais a justificação. Esse é o ponto importante. Procurais a justificação, ou seja, ser justificados diante de Deus. Que Deus te olhe, eu sou justo porque eu estou guardando isto. Eu sou justo porque estou guardando aquilo.
Não, mas isso não é o correto entendimento. O correto entendimento, o crescimento na graça e no conhecimento é saber cada dia que passa que sem a graça de Deus não somos nada, cada dia até a eternidade. Que sem a graça, sem um favor que não merecemos um inferno, amados. A misericórdia de Deus é que Ele não nos dá o inferno, por isso não somos consumidos, como cantamos na quinta-feira, mas o favor de Deus que não merecemos é que Ele entregou a seu Filho para nós, crendo, sermos justificados pela sua graça, para nós poder caminhar como Ele quer que caminhemos. Procurais a justificação pela lei, vós caístes da graça. Então, essa declaração, amados, é terrível. Porque está falando de pessoas que começaram no Espírito, segundo o capítulo 3, quiseram se aperfeiçoar pelas obras próprias da lei, não que a lei não seja boa, não. No Romanos 7, Paulo diz que a lei de Deus é justa, santa e boa, mas também que essa lei nos convence de pecado e que por meio da lei vem o conhecimento do pecado para que essa lei seja nossa nodriça, ou seja, nossa, como se fala em português, nosso tutor que nos leve a Cristo, nos guia a Cristo. Enquanto mais ameaças da lei de Deus contra nossa consciência, nós sabemos que somos pecadores e ela converte nossa alma, como diz Salmo 19, versículo 7. Então, por meio do conhecimento da lei, nós conhecemos o pecado, porque Paulo também diz, não conheceríamos a cobiça, se dissesse, não cobiçar, etc. Então, amados, essa realidade da graça. Hoje, muitas pessoas caem em libertinagem. Judas 1, e isso é terrível, amados, porque aqui em Judas está falando de uma geração apóstata. Judas foi escrito em um tempo de apostasia, literalmente. Se lemos todo, não vamos ler todo o contexto, mas o contexto é terrível. Chega a dizer, por exemplo, vamos ler do versículo 1. Judas, o servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo, sejam multiplicados a vós misericórdia e paz e o amor. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos por quanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Toda a diligência. Recentemente tive que repreender a 3 pastores, infelizmente, porque não entenderam que estar unidos a hereges é um pecado gravíssimo da parte dos homens contra Deus, contra essa doutrina ou contra essa fé que foi entregue para nós. Tive que repreender e me apartar. Estou orando para se arrependerem. Por quê, amados? Porque este desvio da fé, que hoje não é combatido como deveria ser combatido, faz que isto aconteça. 4, porque certos homens se introduziram com dissimulação, ou seja, hipocrisia, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos que convertem a graça do nosso Deus. Olha que importante. A graça do nosso Deus, como diz Jesus, ele trouxe graça e verdade, obviamente para todo mundo. Antes tinha graça no Antigo Testamento para o povo, para aqueles que caminhavam com Deus, aqueles justos, obviamente. Todo sempre foi de graça por meio da fé, mas agora com Jesus Cristo, que trouxe a graça e verdade na plenitude para todo mundo, gentios, judeus, para o mundo inteiro, essa graça maravilhosa, poderíamos ter cantado hoje, né? Sublime graça, maravilhosa graça do nosso Senhor, de John Newton, que converte a graça do nosso Deus em lascívia, ou seja, em desejos pecaminosos cumpridos por uma mente
que só pensa no carnal, em seus próprios desejos, nas lascívias que Paulo repreende em Filipenses, capítulo 3, versículo 18, que fala que esses homens, ainda dizia chorando diz, inimigos da cruz de Cristo, que eram homens cujo Deus era seu ventre, cuja glória era sua vergonha, que só pensam no terreno. E esses homens, cheios de lascívias, de pecados horríveis, negam ao único Senhor, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, a graça de Deus é tão preciosa que aqueles fiéis em Jesus Cristo, glória a Deus pelos fiéis, aleluia, por todos os fiéis, aqueles que não se importam com o que os homens pensem, mas se importam com o que Deus pensa. Deus é nosso juiz, não aquele líder, não, Deus, Jesus Cristo. Então, amados, negam ao único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tempo de apostasia está aqui também, né? E obviamente sabemos que Deus já ordenou para esta condenação esses homens impiedosos que querem distorcer a graça de Deus, convirtendo que em interessa, seja salvo, você pode fazer o que quiser praticamente. Tem homens que promovem pecados tão impensáveis de amor ao mundo que contradizem a santidade de Deus, que é chocante ver que seus ministérios floresçam, mas é o que a palavra diz, homens se amontoam para ouvir as concupiscências de falsos mestres, com comichão de ouvir, as características dos últimos dias, e enchem de orgulho esses homens, que obviamente cada vez mais vão levar a impiedade, a desconhecimento de Deus, a ignorância. Como é possível, amados? Jesus Cristo. João 13, líamos outro dia. Lia, que digo. Lavou os pés de seus discípulos. O Rei da Glória, o Criador do Universo. Leiam João 13 depois. Diz que ele deixou isso como exemplo. Obviamente não para que nós nos lavemos os pés, mas é um exemplo de humildade. Ele fala, se não for humilde como uma criança, não entrareis ao reino do céu. E, amados, isso é que nos confronta sempre, quando vemos raízes de orgulho, raízes de soberba, e abominamos, e devemos abominar, porque a graça que nos traz salvação nos ensina isto. Tito, aqui mais atrás, Tito, capítulo 2, a graça, amados, que nos dá salvação. E os homens ímpios inventaram termos teológicos que não tem nada a ver com a Bíblia e confundem os corações e as mentes dos conhecedores e tentam inventar termos que possam fazer valer suas impiedades, concupiscências, seus próprios desejos mundanos, pecaminosos, para dizer, não, eu estou de acordo com a Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia. Inventam coisas querendo distorcer a doutrina. Capítulo 2 diz, tu, porém, falas coisas que convêm a essa doutrina. Versículo 7, em todas as coisas te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, que não pode ser condenada, para os que são de oposição, possam ser envergonhados. Não tenho nenhum mal que dizer de vós. 10. Não defraudando, antes mostrando toda boa fidelidade, para que sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador em todas as coisas. Então, amados, a doutrina é um ensino que Deus nos dá. Então, todo o ensino, amados, que Deus nos dá, por exemplo, as palavras maravilhosas do Senhor Jesus Cristo, quando Ele fala, vinde a mim, todos os que estão cansados, trabalhados, e eu os farei descansar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo leve. As palavras de Jesus sempre eram para ensinar. Ensino, pregação. Ensino, pregação. Ensino, pregação. E, amados, é chocante que hoje em dia
Tem uma geração de pessoas que não são tardos, né, para ouvir, que deveriam ser mestres já, estão como crianças e não discernem as coisas justas e injustas, como diz Hebreus 5. Tem conhecimento das coisas certas. E muito triste porque muitos se perdem. Para eles se contente somente ir a um culto, cantar umas músicas e não esquadrinhar as Escrituras. E não ter uma paixão ou um temor de Deus por ir às Escrituras, para que essas Escrituras te humilhem. Por exemplo, em Provérbios 15, até minha esposa me passou estes versículos antes, diz claramente, Provérbios 15, Provérbios 15, versículo... Eu vou lá passar este, eu anotei aqui. Provérbios 15, versículo 6. Não, Provérbios 15. Era Provérbios 15 mesmo? Desculpem aí que ela me pôs este versículo antes do... Sim, 15:33. O temor do Senhor, a instrução de sabedoria, e antes da honra está a humildade. Um versículo que não está tão diretamente ligado, mas o temor do Senhor é a instrução de sabedoria. E antes da honra está a humildade. Capítulo 22, ou Provérbio 22, diz versículo 4. Este sim está mais ligado. Pela humildade, pelo temor do Senhor, são as riquezas, a honra e a vida. Então, aí claramente estão ligados. Pela humildade e pelo temor do Senhor. Então, a humildade, obviamente, amados, vem pelo temor do Senhor. Quando você não teme ao Senhor, é um orgulhoso, não quero saber, não quero obedecer. Sei lá, já não importa. Mas quando você teme ao Senhor, você é humilhado. O que aconteceu com Nabucodonosor? Começou a temer a Deus porque foi humilhado grandemente. Bom é ter sido humilhado para aprender a guardar teus mandamentos, diz Davi. Então, todos nós, amados, para vir a Cristo, fomos humilhados tremendamente e temimos. A gente não fala, não, então vou me entregar a Cristo porque acho que é o melhor caminho. Estou aqui desfrutando dos prazeres da vida, mas a Bíblia diz que o pecado é prazeroso, está em Hebreus 11, 25, se não me engano, 24. Mas, eu quero me entregar. Não, Deus te faz tremer e aí te humilha. Aí você faz, aí você reconhece que você não é nada. E que se você está ainda vivo, e se você come água e pão todos os dias, glória a Deus, porque Ele não te enviou para o inferno. Assim age a graça de Deus. Tito, vamos voltar a Tito, capítulo 2, 11. 2:11, lembrem a doutrina de Deus, a importância que ela tem para nossas vidas e nosso caminhar. Não pensemos, a graça de Deus. Não. Paulo, aquele Paulo que está escrevendo a Tito, não percam Tito, ele fala, nossa primeira viagem, vamos dizer, missionária, ou seja, a primeira, saindo de Antioquia, né? Antioquia, Atos 13:43, quando ele prega, e termina a pregação, fala assim: e despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos, ou seja, religiosos, gentios, seguiram Paulo e Bernabé, os quais, falando-se, ou seja, Paulo e Bernabé, os persuadiam a quê? A continuar na graça de Deus, ou a perseverar na graça de Deus. Então, amados, sejamos bíblicos. Paremos de escutar teologias que têm muito bom razoamento ou lógica. A Bíblia, amados, muitas vezes não tem lógica. Nós seguimos a Bíblia pela fé, não pela lógica. Não pela lógica. Quando eu era ímpio, não entendia como Deus criou,
todas as coisas em 6 dias. Não entendia. Mas quando Deus me salvou e pôs sua graça e a fé, eu creio de todo o coração que Ele fez, porque Ele é Deus, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Como Deus ressuscitou dos mortos no terceiro dia, como o pecado do mundo inteiro, de todas as cidades, caiu sobre o seu Filho Santo para nos salvar. Algo chocante. Aquele que não cometeu pecado, por nós fez pecado. Então, todo orgulhoso vai se levantar contra Deus, vai ter imaginações, altivez, mas Deus, nesse caso, nos Coríntios, vamos dizer, com Paulo, ele castigava todo esse orgulho, toda essa desobediência, para levá-los ao conhecimento, à obediência de Cristo. Vamos dizer, todo orgulhoso de coração não vai querer se parecer com Cristo. Uma boa definição, né? Podemos deixar essa definição? Vamos repetir, como diz o irmão Marco. Todo orgulhoso não vai querer se parecer com Cristo. E por isso, Deus vai condenar esse orgulhoso ao inferno por toda a eternidade. Porque quando Deus nos salva, Ele está começando um processo de transformação contínua que se chama santificação, para nós nos convertermos na imagem de seu Filho, ou seja, para sermos como seu Filho Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo. Para, como diz 2 Coríntios 3:18, para que caminhemos de glória em glória, como um espelho, transformados pelo Espírito do Senhor, e continuamente sejamos transformados pela face de nosso Senhor Jesus Cristo, pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, versículo 11, repetindo, vamos ler isto bem simples, vamos deixar toda a lógica humana, teológica de homens ímpios, que se dizem os melhores teólogos do mundo e promovem até tomar cerveja, fumar cigarro, matar homens, escutar música mundana, diabólica. Vamos deixar tudo isso, porque todos eles vão ser humilhados pelo Rei dos Reis, Senhoras e Senhores. Deus vai dar a recompensa ao ímpio. Deus vai dar a recompensa a todo orgulhoso, incluindo ao anticristo, que é o representante do diabo, onde podemos ver todo orgulho. Porque a graça de Deus que trouxe salvação, viu? Não é por obras, para ninguém se gloriar. Não é porque éramos boas pessoas. Não é porque fizemos tantas coisas para merecermos a salvação. Já disse, a Bíblia é categórica, nós merecemos o inferno. Ainda hoje, Alfonso Nunes merece o inferno se não fosse pela graça de Deus, que me deu salvação. Por meio da fé, por meio de crer no Evangelho. Muitas pessoas são humilhadas, amados. Muitas pessoas estão em depressão. Era já para essas pessoas em depressão, em angústia, ir a Cristo e descansar em Cristo e crer em Cristo. Pessoas que têm todo tipo de problemas, ansiedades, depressões, corrupções ou consequências por causa do pecado passado, deveriam já ir a Cristo a receber a graça maravilhosa para serem salvos. Deveriam crer no sacrifício de Cristo. Aquele que se humilhou como ninguém se humilhou, Jesus Cristo. Imagina que cuspam em você, que te açoitem, que flagelem como um flagelo que tirava a tua carne e te esmagava, literalmente. Tudo que Jesus Cristo sofreu. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. A todos os homens. Ninguém vai ter desculpa. Oh, mas eu não sabia essa graça. Não, claro que sabes. A graça, o favor imerecido que Deus dá ao pecador miserável para transformar sua vida sem esperança em uma vida com esperança, esperando cada dia ver Jesus. Ensinando-nos. Por isso é a importância da doutrina. Aí queria ver e ressaltar claramente. A palavra de Deus nos traz doutrina. Paulo fala para Timóteo. Leia, por favor, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Fala muito da doutrina. Aquela doutrina que não é de Cristo, desprezar, não participar, abandonar totalmente.
As pessoas não entendem isso, infelizmente. E a doutrina de Cristo ser um tesouro para nós. Como Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4,16. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vamos dizer, a doutrina da graça do Evangelho, tudo o que contém. Persevera nisto, em cuidar ele mesmo e a doutrina, porque fazendo isto, te salvarás tu mesmo e os que te ouvem. Então, palavras demoníacas, doutrinas de demônios vão te fazer perecer. Foge dessas palavras que saem do esgoto do inferno. Agora, escuta as palavras de Deus, entende as palavras de Deus. Tito 2:12. Ensinando-nos, Senhor, ensina-nos. Queremos aprender de ti, Senhor. Queremos aprender, Senhor Jesus, que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, renunciando todo tipo de concupiscência mundana, vivamos de maneira sóbria. Já vimos em 1 Pedro 5, 8, 9, como devemos estar vigilando sobriamente, porque nosso adversário, o diabo, está querendo devorar. E a quem devora? A orgulhoso, aquele que não quer se humilhar, aquele que não quer receber a graça gratuitamente. Recebendo, pois, um reino que não pode ser movido, tenhamos graça e sirvamos a Deus com temor reverente, porque Deus é fogo consumidor. Isso diz Paulo em Hebreus 12, versículo 28, versículo 29. A graça deve crescer em nós, a humildade deve crescer em nós. Então, sejamos humildes. Sejamos humildes. É a única maneira de crescer na graça. Sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Ou seja, para aquele que anseia um ministério, seja humilde. Não mire, não olhe para os ministérios grandes que estão caídos. Que se foram crentes, foram cristãos verdadeiros, caíram da graça. E agora estão já a caminho ao inferno, aos poucos. Não desejemos o que o Senhor Jesus Cristo não desejou. Ele fala, glória dos homens não recebo. E fala para os judeus que vocês não têm amor de Deus em seus corações. Graça seja dada para os que amam ao Senhor Jesus Cristo com sinceridade, ou com amor inalterável. Efésios 6, 24. Sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Ok? Que não fala que você tem concessões de algumas prazeres mundanos, ou que você pode escutar alguma música mundana, ou que você pode assistir a eventos mundanos, ou se alegrar por coisas mundanas que contradizem o caráter da justiça e santidade de Deus. Não estou falando, como falamos ontem, de poder deleitar-nos ou regozijar-nos na criação de Deus. O mesmo Paulo disse em 1 Coríntios 7, que os que vivem neste mundo não se alegrem, algo assim, estou parafraseando, demais nas coisas desta vida, né? Que não sejam pecaminosas. 13. Aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras, que devemos insistir nelas, as boas obras que Deus preparou antes para andarmos nelas. Efésios 2, versículo 10. Fala destas coisas e exorta, e se necessário, vamos dizer, repreende. Ou seja, um servo de Deus deve ensinar, exortar e repreender, como falamos no estudo passado. Oh, repreende-me, porque será um óleo excelente que não ferirá minha cabeça. Salmo 141, versículo 5. Ninguém te despreze. Ou seja, está querendo dizer, se alguém chega, Alfonso, com uma palavra
de arrependimento. Alfonso, arrepende-te, porque você fez isto, falou isto, e tu não queres te arrepender. Eu te arrependo em nome de Jesus Cristo. Onde? Aqui, amém. Semana, como falei, fui a repreender 3 pastores, entre aspas, biblicamente, falei pura Bíblia, e um deles me fala, não, que você está falando de teologia. Não estou falando de teologia nenhuma, eu citei Bíblia. Bíblia. Estou chamando a que se arrependam. E um deles me falou tristemente, olha, irmão Afonso, estou muito preocupado por você, porque você também está em pecado, você se isola, se afasta, me mostra meu pecado, eu me arrependo. Qual é meu pecado? Teu pecado é dizer que você não tem pecado, falou para mim, amado. E já tinha falado para eles, considerando-me a mim mesmo, o que tinha pregado um dia antes, no domingo, isso foi na segunda-feira. Minha própria filha me repreendeu e me arrependi. Glória a Deus. Acabei de falar para vocês, você está falando que eu falo que não tenho pecado. Quando eles simplesmente acolheram com todo o seu coração uma heresia destrutiva, aceitando outro evangelho que é maldito por Deus, me levantei e fui embora, meu sangue já não está sobre eles. O que digo? Seu sangue já não está comigo. Então, amados, 3, admonestam-os a que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam aos magistrados e sejam preparados para toda boa obra, que a nenhum homem falem mal, nem sejam contenciosos, mas bondadosos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Como é? Devemos contender ardentemente pela fé, como dizem todas as escrituras, ou não devemos contender? Não, aqui está falando de ser contenciosos pecaminosamente, não contender pela verdade. Já falamos, Miqueias 3:8, no estudo passado, que Miqueias diz, eu estou cheio do Espírito de Deus, de poder e de juízo, para anunciar a meu povo seus pecados, ou seja, era contender com toda a nação e chamar ao arrependimento dos seus pecados. Já falamos em Jeremias, capítulo 15, que ele fala, homem de contenção me criaste para sua mãe. Então, amados, porque também nós éramos, no outro tempo, tolos, desobedientes, enganados, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, outra vez Paulo está se expondo para todos nós que ele reconhece o que era antes e se reconhece como o pior dos pecadores, e aqui insiste, diz, todo isso éramos, para não nos orgulhar e dizer que agora que temos a graça, somos melhores que todo mundo e agora somos super orgulhosos. Não, continua esse caráter de humildade para reconhecer o que éramos e sem a graça não somos nada. Mas quando, viu, a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, apareceu, não pelas obras de justiça, de novo, que houvessemos feito, não é pelo rendimento que tenhamos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados, vou fechar com isto, justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. De novo, 7, Tito 3:7, para que, sendo justificados agora e sempre até o fim. Lembre, sempre até o fim, porque não queremos nos justificar pelas nossas boas obras. Não queremos. Não queremos dizer, eu estou fazendo isto, agora eu sou agradável a Deus. Não, Efésios 1:6, para o louvor da glória da sua graça, na qual fomos aceitos no amado, não pelas nossas obras de justiça que tivéssemos feito, mas pela regeneração que abundantemente derramou, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Não esqueçamos, amados, somente para fechar, sem humilhação, sem nos reconhecer como os piores pecadores, malditos segundo a lei, miseráveis,
destituídos da cidadania de Israel, sem esperança, sem Deus neste mundo, que outrora fomos os piores pecadores, filhos da ira, filhos e obedientes ao príncipe da potestade do ar, filhos do diabo, literalmente. Se nós reconhecemos cada dia, pelo menos, que não merecemos essa graça, que não merecemos sermos filhos de Deus, que não merecemos, mas Deus, pela sua infinita graça, concedeu seu Filho para nós. Nós vamos crescer. E se continuarmos nessa obstinação de crer que algo bom há em nós, Paulo fala em Romanos 7, em mim, na minha carne, não há nada bom. Deus pode nos entregar a uma mente ruim, orgulhosa, cheia de imaginações, cheia de levantamentos, de altivez, que vão contra o conhecimento de Deus. Cuidado, Deus não pode ser zombado. Todo que o homem semear, vai colher. E devemos tremer, e nessa humildade, e nesse temor de Deus, devemos caminhar. Porque Deus prometeu abençoar aos humildes de coração, exaltar aos humildes de coração. Como? Salvação, conhecimento de Cristo. Amém, amados? Não precisa falar mais nada. Não quero repetir mais. Só para finalizar, sejamos humildes. Sejamos humildes. Talvez Isaías 57:15, para finalizar, que é precioso. Isaías 57:15. Diz, porque assim diz o elevado e exaltado, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito no elevado e santo lugar, também com aqueles que é de um espírito contrito e humilde, para reanimar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos. Amém?